o privilégio é meu também, poder mais uma vez estar com vocês. Eu estava falando conversando com a esposa que a gente esteve aqui com a família, foi em 2016, faz tempo, né, Bispo Antônio, Bispo Josué, 2016, antes de sair de Juvenília. Eu já estava um ano sem poder vir nas programações, devido a algumas coisas de ofícios do ministério lá em Juvenília. Aí depois houve a transição, fui para Janaúba, ficou mais difícil, né, da gente poder vir, eu sempre comunicando nossos bispos. E aí fomos para Montalvânia, estamos em Montalvânia desde o início do ano, e chegou a pandemia, e nós estivemos mais reclusos nesse tempo lá. E nasceu nessa pandemia, não foi fruto da pandemia, tá? Ele nasceu na pandemia, o miudinho que está por aí, o meu índiozinho já dormiu, né? Deu o horário dele, ele nasceu, e a gente agora está numa maratona aí, Aleph pela família, levando para a família conhecer, né? Que aí minha família é Belém, Brasília, Salvador. Minha mãe mora em Salvador, ainda não conhece o Aleph, já vai fazer 6 meses. E a gente veio agora com a família aqui em Brasília. Tem no Rio também meu irmão, eu acho que o Rio eu vou dizer para o meu irmão vir de lá, né? E o Aleph está aí sendo apresentado para a família, e graças a Deus, o Senhor tem nos guardado, nos sustentado nesse tempo difícil, nesse tempo escassos de relações mais próximas, né? A gente tem procurado se relacionar como pode pelas redes sociais, mas eu sou meio desconfiado com as redes, porque eu acredito que o Naldo, tá? Não tem nada a ver com o que você pensa das redes. Eu acredito que as redes, elas distanciam a gente, elas distanciam muito a gente, né? Em vez da gente ligar, a gente apenas manda uma mensagem, e agora a gente não quer nem mandar mensagem mais, né? A gente já fala no áudio, e eu prefiro o áudio também, porque a escrita, a interpretação é complicada, é melhor áudio, né? Mas eu sou daqueles que acreditam nos relacionamentos, nas amizades, né? Até porque o nosso Deus, Ele nos amou primeiro, Ele quis se relacionar conosco, a criação dEle, mesmo depois de termos fracassados, pecado, né? E o Senhor mesmo assim insistiu nessa relação de amor conosco. E cabe a nós corresponder esse amor. E eu aprendi nessa caminhada que o meu amor a Deus, ele se reflete no amor ao meu próximo, o amor ao meu irmão, o amor à minha família, o amor às pessoas que estão mais perto de mim. Se Ele me mandou amar o meu inimigo, imagine aqueles que andam perto de mim, né, Bispo Antônio? Imagine aquele que anda perto de mim. Mas fico feliz, sim, estar com vocês mais uma vez. O Bispo Josué falou aí, eu falei, Bispo, eu nem gravata eu trouxe, né? Aí eu disse, fica à vontade. Eu digo amém. Amém. A pedido do Bispo Antônio, na próxima vez eu não virei de regata, tá? O Bispo Antônio pediu, ó, faça o favor de não vir de regata, senão aí não tem jeito, bagunça demais, né? O Bispo Antônio está certo. O Bispo Antônio está certo. Se a gente abre muito, né, Bispo? Daqui a pouco bagunça. O senhor está certo mesmo. É que a gente está tão acostumado ali no sertão, né? E aí a gente tem que ir para o culto mais à vontade, irmãos. A gente tem que ir mais à vontade, senão a gente sai de lá um frango pelado, né? Do culto, né? A gente vai descascando de tanto calor, né? Mas eu convido vocês a abrirem a Bíblia no Salmo de número 23. Salmo de número 23. É um salmo, eu sempre brinco com a minha igreja, dizendo, olha, quais são os salmos que geralmente as pessoas mais têm em casa com uma Bíblia aberta, né? A gente encontra lá na região, chega nas casas, as pessoas com uma Bíblia aberta. Um é o Salmo 23, mas o Salmo 91 é o mais que a gente encontra, né? É como se fosse um amuleto, né?
Mas eu confesso para vocês que eu já tive experiência e que eu vi pessoas endemoninhadas rasgando a Bíblia e a pessoa com Salmo 91 apontando assim aberto e a pessoa ali sob ação maligna pegar a Bíblia, rasgar e dar com a Bíblia na cabeça, na cara do outro que estava apontando. Então, não acredite nessa, de manter a Bíblia aberta no Salmo 91 lá, que vai ter algo protegendo a sua vida espiritualmente, porque não, né? Essa palavra, ela precisa ser vivida, né? Ela precisa ser vivida para ela ter efeito, senão ela não tem efeito, né? Não tem efeito. Aí passa a ser um livro, mas quando nós vivemos essa palavra, você não precisa nem pronunciar, né? Como Jesus chega lá com os gadarenos, o demônio é que puxa a conversa, né, bispo? Olha, se você deixa que a gente vai... Podem ir. Então, a gente chega, os demônios vão fugindo, né? Vão fugindo. E, às vezes, eu não quero falar de teologia da libertação aqui, mas, às vezes, você nem percebe. Você começa a caminhar com as pessoas que estão sob a ação maligna, e você, esse agente de cura, de libertação, na vida daquela pessoa. E ela passa a ser restaurada, curada, transformada, simplesmente por você estar perto dela, porque a palavra de Deus está sendo vivida por você, na tua vida, né? Então, nada de Salmo 91 e nem Salmo 23 aberto lá na estante, empoeirando. Nós precisamos viver essa palavra. O Senhor é meu pastor, né? É o Salmo de Davi, talvez o mais conhecido. Verso 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Oremos. Pai, que seja a tua voz no meu coração e no coração de cada um que aqui está. Nós sabemos que cada um de nós recebemos a mensagem de maneira diferente. Por isso eu peço que o teu Espírito ministre de forma particular e pessoal em cada um nesta noite, segundo a necessidade dos meus irmãos. E que eu possa ser esse cano para trazer a tua água, a água da vida, a alma de cada um que aqui está. Amém. Salmo 23, né? O Salmo 23, talvez, às vezes a gente cria um romantismo demais em algumas passagens bíblicas, né? Eu cresci vendo em muitos lugares versículos escritos, né, em empresas, em lápides, em muros. Eu estava lembrando agora, esses dias, a minha esposa, uma vez um pastor, ele mandou fazer vários outdoors na entrada da cidade, conforme fosse chegando na entrada da cidade, escrito Glória a Deus. E vários adesivos para colocar nos carros também, Glória a Deus. Eu tinha meus 15 anos, quando eu vi, e eu fiz uma pergunta, não entendi o porquê. Disse, não, porque quando a pessoa lê o outdoor, quando ela lê o adesivo no carro, ela dá glória a Deus, ela está glorificando a Deus. Eu não sei como está chegando em você agora isso que eu estou falando, mas eu quero dizer para você que eu não acredito nisso. Eu não acredito que alguém, sem querer, consiga glorificar a Deus, não só porque leu um texto. Então, a gente vai criando muitas coisas em nome de Deus. E, puxa, eu li ali, então, se tiver escrito, se eu passar e tiver no outdoor, glória ao diabo, eu glorifiquei a ele?
Eu glorifiquei? Eu penso que não. Então, por que eu estaria glorificando a Deus? Porque li um outdoor. Então, a gente vai criando coisas e vai inventando coisas. Eu gosto muito de ouvir também o Bispo Antônio, esse evangelho simples que ele prega, né? E o Bispo Antônio, eu ouvi desde as primeiras mensagens, né? Quando fui recebido nessa igreja como membro, que ele dizia: o evangelho é simples. Se a gente não atrapalhar o agir do Espírito Santo, a gente já fez muito. A gente já fez muito. E eu tenho procurado fazer isso, bispo. Não atrapalhar. Não é fácil, porque a gente atrapalha demais o agir de Deus. Né, pastor Helmut? A gente atrapalha demais o agir de Deus. Se a gente não atrapalhar, já está de bom tamanho. Mas eu não costumo romantizar muito as Escrituras, não. Geralmente, os versículos que estão grifados na minha Bíblia não são aqueles que dizem que eu vou ser abençoado em alguma coisa. Geralmente são aqueles que dizem que eu tenho muito a melhorar ainda, que eu tenho muito a ser transformado pelo agir do Espírito Santo de Deus. Quanto mais do Espírito Santo, mais do Pai, mais do Filho em mim, menos atrapalho eu serei para a minha congregação, menos atrapalho eu serei para a minha família, menos difícil será a vida daqueles que convivem comigo. Mais do Espírito Santo, a gente começa a facilitar a sobrevivência daqueles que Deus colocou perto de nós. Mais do Espírito Santo, a gente começa a se preocupar com o estar bem do outro que Deus coloca perto de nós. Então, o Salmo 23, ele é um testemunho de Davi a respeito da relação de Davi para com Deus. Não é um testemunho da relação de Deus para com Davi. E a maioria das pessoas entendem assim, que é como o Senhor age na nossa vida. Então, a gente recita o Salmo 23 como se fosse um mantra, como se fosse um rosário, que a gente vai passando as bolinhas e recitando. Essa relação de Davi para com Deus revela a maneira como ele percebia e a maneira como ele experimentava Deus. Cada um de nós percebemos Deus de uma maneira e o experimentamos de uma maneira diferente também. Eu não posso pautar a tua relação com Deus com base nas minhas experiências de sucesso ou fracasso. Cada um de nós reagimos diferente em muitas áreas da vida. Nós temos personalidades diferentes e isso já diz muito a respeito das nossas relações. Então, se diz respeito das nossas relações aqui, como ser humano, como pessoa, também fala da nossa relação, da distinção na nossa relação entre nós para com Deus. Então, esse salmo, ele fala da relação de Davi com Deus, como ele experimentava, como ele via, como ele sentia, como ele pensava a Deus. E a gente passa a viver a partir dessas experiências. Não é à toa que você encontra pessoas plantando bananeiras no meio da igreja, porque elas passam a viver de acordo com a experiência delas, que talvez para mim, para você, seja chocante, né? Eu confesso que para mim é, mas para elas não. Para elas não. Então, experiências são particulares. São particulares. Eu também nem posso pedir para eu ter a experiência de Davi com Deus, e eu nem quero, tá? A gente vê as pessoas, me faz como Davi. Quem já viu? Eu não vou perguntar quem já orou assim. Eu quero ser como Davi, Senhor. Eu seria o primeiro a levantar a mão. Quando eu era imaturo, eu orava assim. Eu quero ser como, quem é o outro que a gente quer ser? Abraão, né? O pai da fé. Senhor, eu quero ser como Jó. Me dá a paciência de Jó. Eu tenho lá minhas dúvidas que Jó era paciente, mas todo mundo diz que ele era paciente, então tá bom. Né? Eu fico calado com o meu argumento. Né? Se todo mundo diz que Jó era paciente, então quem sou eu contra todo mundo? Né? Eu quero ser como Jó. A gente pensa em algumas coisas que
mais aparecem assim, né? Que marcaram, mas a gente não para pensar, né? A gente não tem que parar para pensar, já diz Mário Sérgio Cortella, né, que a gente é um ser pensante, mas a gente tem que parar para pensar que esses caras tiveram experiências doloridas demais, como homens, mulheres também na Bíblia a gente encontra, né? Mas caso alguém me pedisse, ou pedisse a Davi para descrever o seu Deus, Davi, como você vê o teu Deus, Davi? Eu tenho certeza que ele diria, ele é o meu Senhor e o meu pastor. Mas ele continuaria, ele não pararia aí onde a gente para, que a gente para, o Senhor é meu pastor, e a gente recita outra parte do texto, qual é? Nada me faltará. Aí eu poderia dizer, nada faltou na tua vida até hoje? A pergunta seria, o Senhor é teu pastor? Você diria sim, com certeza, sem sombra de dúvida, né, Paulinho? É o teu pastor, mas aí, nada te faltou? O cabelo nem tem ali, ó. Ele disse, puxa, que pastor, hein? Que Senhor. Agora eu acredito que vocês estão entendendo mais ou menos o que eu quero dizer. Nada me faltará era a relação de Davi para com Deus, não a relação de Deus para com Davi. Não é, pastor? É muito fácil, Cristine, Patrícia, ou o pequeno Aleph meu, quando falar e chegar, olha, o meu pai é o Naldo e nada me falta. Aí ele chega lá, pai, ou elas, o senhor podia comprar isso para mim? E eu dizer não. E aí? Como ficou o testemunho? Então, é essas coisas que a gente precisa entender. Davi, como é a tua relação com Deus? Ele é o meu pastor, Ele é o meu Senhor, Ele é aquele que me supre, é aquele que me guia, é aquele que me sustenta, que me restaura, que me acompanha na adversidade, que me protege dos meus inimigos. Ele é Ele é aquele que me cobre de misericórdia e de bondade. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, até o fim. Mas se você me perguntar a respeito de Deus, eu vou falar também tudo isso aqui. Eu vou até melhorar um pouco o argumento de Davi, vou citar um bocado de outras coisas mais. E cito até hora, cito até local, cito dia, das vezes que eu tive uma experiência boa com Ele, na minha relação para com Ele, na minha. Uma leitura, se nós fizermos uma leitura teológica, ou posso dizer mais assim, sistemática desse salmo, eu diria que Deus pode ser chamado de provedor, protetor, condutor e protetor nesse Salmo 23. Se você olhar comigo, o versículo 2 fala, águas tranquilas, pastos verdejantes, refrigério para a alma. Isso é provisão de Deus, não é? Se você olhar, o versículo 3 fala de guiar pelas veredas da justiça, isso é condução, é conduzir a gente, é conduzir você, é conduzir a mim, conduzir Davi. E se nós olharmos no versículo de 4 a 6, você encontra o protetor. Você encontra quem? A vara e o cajado me consolam, no vale da sombra da morte, mesa farta na presença dos inimigos, bondade e misericórdia me seguirão. Proteção do Senhor sobre nós, proteção sobre os filhos, proteção sobre Davi. Mas olha, eu confesso para vocês as minhas incredulidades. Caso você me pergunta, Naldo, você crê em Deus como provedor? A minha resposta vai ser sim, eu creio. Eu creio sim em Deus como meu provedor. Mas se você me perguntar, e isso significa que jamais você vai passar por privações? Isso significa que
eu não vou ter privação financeira, Ele sendo meu provedor, isso significa que eu jamais ficaria desempregado, jamais endividado, jamais irei mal nos negócios, jamais ficarei mais pobre do que sou hoje, jamais precisarei de ajuda de terceiro? A minha resposta, olha, eu acredito nele como provedor, mas eu não acredito que jamais eu passaria por isso, até porque algumas dessas eu tenho passado. Eu já passei e acredito que posso passar ainda por muitas circunstâncias dessas, contrária, mesmo crendo que Ele é o meu provedor. Por isso que nós não podemos fantasiar, né? O Senhor é teu pastor e nada te faltará. Se a gente pensar um pouco mais, a gente diz, não, espera aí, essa afirmação, ela está na Bíblia, mas a interpretação está equivocada, a minha interpretação, ou de quem? Então, cremos no provedor. Se você me pergunta ainda, se eu creio nele como o meu condutor, a minha resposta vai ser sim também. Claro que eu acredito que ele me conduz, que ele me dá direção. Mas aí, se você fizer mais uma pergunta, e se isso significa que jamais, Naldo, você vai tomar decisões equivocadas, eu vou dizer, claro que não, eu vou tomar sim decisões equivocadas. Não, Naldo, mas jamais você vai escolher o caminho da injustiça, jamais você vai ter teus planos frustrados, castelos desmoronados, jamais você ficará indeciso sem saber para onde ir. Aí eu digo, não, claro que vai ter situações que eu vou passar por isso, mesmo eu crendo nele como meu condutor, direcionador da minha vida. E aí vem a proteção, igualmente, se você me pergunta, e como protetor, Naldo? Você acredita em Deus? Sem titubear, claro que acredito na proteção de Deus. Parece que na pandemia o que ficou mais claro é que a gente não acredita tanto nisso, né? Não aqui, mas lá em Montalvânia, irmãos, eu quase perdi meu pai pelo Covid, né? Meu pai novo, 58 anos de idade. Eu quase perdi meu irmão novo, 33 anos de idade, todos bem de saúde, né? A gente não entende, mas minha mãe, dormindo com ele, não pegou o Covid. O outro, meu irmão, que é obeso, sintomas foi quase nada, não entendi. É por isso que esse vírus é estranho, irmãos. E a esposa do meu irmão não pegou com ele, os filhos do meu irmão não pegaram com ele. Será que tem um X marcado em alguns? Eu não sei. Eu estou brincando, mas são dúvidas que passam na minha cabeça. Porque, peraí, meu pai quase vai a óbito e minha mãe, Covid parece que passou longe dela. O meu irmão foi tirado de UTI aérea para a capital, se demora mais 3 horas, 4, ele teria ido a óbito. Não foi entubado porque nós não permitimos, a família não permitiu. E minha cunhada de boa, grávida de 8 meses, e a minha sobrinha com 3 anos, tudo bem, é difícil. Mas eu falei algo lá na minha igreja, em Montalvânia, irmãos, eu não entendo, parece que vocês estão do lado do Covid, parece que vocês torcem para o vírus, eu não entendo. Eu tenho motivos para ficar com medo, eu teria, mas eu tenho o meu protetor. É claro que eu não posso espiritualizar, né? Porque se você me perguntar, Naldo, mas e aí, você quer dizer que você não vai pegar Covid? Claro que eu estou sujeito. Mas a questão não é o pegar ou não, é como está aqui dentro e aqui a respeito daquilo que a gente pensa de Deus, como a gente está vivendo essa fé que a gente diz ter. Porque tem horas que parece que nós somos os maiores incentivadores de não crer em confiar em Deus, não crer no protetor. A igreja que era para estar dizendo, olha, cuide-se, mantenham-se em casa, sim, no auge, no tempo, se preparem, usem sua máscara, o álcool
em gel, tudo. Mas o nosso Deus, Ele continua sendo o nosso protetor. O nosso corpo físico está sujeito a esse vírus, mas a tua alma e a minha não pode estar. O problema é quando nós sujeitamos a nossa emoção a algo, nós sujeitamos a nossa mente a algo. É arriscado sim, é perigoso sim, mas eu não posso permitir que a minha fé seja abalada apenas por notícias ruins. Eu preciso me manter firme. É isso que eu vejo em Davi. Olha, ele é o meu protetor, mas a desgraça está acontecendo e não é na vida de outro, é na minha família. Mas eu continuo acreditando que ele é o protetor. Eu penso da mesma maneira. Naldo, é isso? Eu acredito, sim. Eu vou passar. Vou passar por situações difíceis, sim. Eu não estou isento, eu não sou melhor do que ninguém. E outra coisa, fé não blinda ninguém fisicamente. Ou a gente é do tempo que vai lá no terreiro e manda fechar o corpo. Vocês já ouviram falar essa história? Fulano tem... Eu vi vários de corpo fechado, desculpe, tá, eu vou usar um termo aqui, mas eu vi por onde eu tenho andado na missão, morrer de arma branca, arma de fogo, tinha o corpo fechado. Aí eu fico pensando, rapaz, nem vou lá nesse lugar, porque não fechou direito, não costurou, não sei como é que eles fecham, né? Mas não fechou direito, bispo. Eu até disse, olha, é uma boa ir lá para fechar o meu, né? O problema é como é que a gente vai respirar, né? Que fecha tudo. Mas a gente também acha, irmãos, que nós estamos blindados. Não nós aqui, mas eu conheço gente por aí que desafia rinoceronte, desafia cobra, né? Manipula cobra porque o Senhor Acredito sim no protetor, mas estou sujeito a tudo, estou sujeito a passar por tudo. Ter convicção quanto à provisão, à condução e à proteção de Deus não nos isenta da possibilidade de fracasso. Isso não nos isenta de fatalidades, de privações, isso não nos isenta do Covid, isso não nos isenta de ferimentos. Sabe por quê? Porque tudo isso é ônus da existência. Câncer, AVC, que é o que mais, segundo o que mais mata no mundo, e muitas outras coisas. Ônus da existência, ônus da vida que nós temos, faz parte disso, do direito de viver, que nos foi dado, ser humano, carne. E tem uns que acham que são mais espiritual, né, que os outros. Se o Senhor quisesse um ser totalmente espiritual, não seria o ser humano. Anjos teriam vindo, né? E olha, você não precisaria de carro, a gente vinha voando para cá, ó. Pensa aí. Mas aí você não seria humano. E Ele queria que nós fôssemos humanos. Não é à toa que o Deus se fez humano, né? E veio à terra para mostrar como o humano tem que ser. O Deus se fez carne para mostrar como carne tem que ser. O Deus se fez gente para mostrar como gente tem que viver. Parece que a gente esqueceu de ser gente, né? Nós somos gente, sim. E esse ser gente traz consequências enormes, né, pastor Tuan? Nós vivemos, nós tropeçamos, nós caímos, nós gripamos, nós temos um bocado de coisas que chamamos de ônus, né? A própria biografia de Davi me autoriza a afirmar essa verdade. O início da trajetória dele rumo ao sucesso, rumo ao trono, foi marcado por perseguição e ódio. E aí, nada faltou? Perseguição e ódio, o seu primeiro exército foi composto pela escória da sociedade. Imagina esse guerreiro, hein? Começou o primeiro exército dele. E eu acho muito interessante que a gente vai ler lá em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 2, em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 8, que diz assim, que eram homens endividados.
Olha só, tudo mal pagador. O exército de Davi, gente mal pagadora. Parece crente, moço, esse cara tudo. Brincadeira, tá, irmãos? Aqui vocês não compram, lá na minha terra ainda compra no caderninho, ó. Aí encheu o caderninho lá, vai para outra loja, caderninho. Tem gente que anda na rua, 5 ruas abaixo, para não passar na do comércio, porque os caderninhos estão cheios, né? E aí me entristece, porque vai dizer, ainda diz que é crente. Oxe, aí a gente fica calado, perto, né? Aí dá até uma corda. Pois é, esses miseráveis, né? E aí? Homens endividados, angustiados, pessoas descartadas pela sociedade. Foi assim que ele começou a vida dele. Nada faltou? Pelo menos eu acredito que de poucos aqui começou assim. De poucos. Davi teve um filho que estuprou a própria irmã, Aminon. Depois foi assassinado pelo outro irmão, Absalão. Aminon foi assassinado. E aí, foi sucesso? Nada faltou para Davi? Mas, na frente, depois disso, Davi usurpou o poder de rei e tomou para si a mulher de um dos seus comandantes militares. Todo mundo conhece a história de Batseba, né? De Urias. Aí Davi, além de tomar a mulher de um guerreiro que o amava, que estava com ele ali desde o início, ele manda matar o cara. Põe na frente para os flecheiros alcançarem ele. Nada me faltará, né? O filho de Davi, desse adultério, foi morto por ato disciplinar de Deus. Nada faltou. E ele orou pedindo, né? Tem misericórdia, fui eu que pequei, fui eu que errei. O seu filho, fraticida, Absalão, que matou Aminon, depois se revoltou contra a autoridade do seu pai e liderou uma rebelião no reino de Israel contra o pai. Tentou tomar o reino, e esse filho rebelde foi morto depois pelo exército real. E isso não foi o pior, porque ele amava Absalão também. O pior é ele ter que ir lá, diante de todo o povo, quando ele voltou, agradecer os que mataram o filho dele, mesmo querendo ter morrido no lugar do filho dele. Ofícios de um rei, né? O reino foi tomado, e eu estou aqui, olha, obrigado por terem matado o meu filho, tá? Muito obrigado. Nada faltou para Davi, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que seria esse nada, então? Qualquer pessoa poderia questionar que tipo de Deus provedor, que tipo de Deus condutor, que tipo de Deus protetor é esse que permite uma biografia tão marcada por tragédias. Qualquer um de nós poderia questionar. Como eu estou fazendo vocês pensarem nisso agora? Eu estou induzindo vocês a isso. Que Deus é esse que permite tudo isso? Que permite tragédia, que permite crime, que permite ódio, que permite pecado, suficiente para determinar a infelicidade crônica de qualquer mortal, ou de qualquer um que se diga servo ou filho dele. Espera aí, que protetor é esse? Que condutor é esse? Que protetor, provedor é esse que temos? Mas olha, isso tudo me leva a crer. Posso? Você abre para mim aqui? Passo, bispo. Isso tudo me leva a pensar, me leva a crer, voltando para o início do que eu falei para vocês, a respeito da relação de Davi para com Deus, nesse Salmo 23, que ele precisa ser interpretado de maneira diferente, sim, não daquela que sempre nos ensinaram, né? Mas
da maneira distinta daquela que nos leva a crer ou que nos coloca dentro de uma bolha de bem-estar, dentro de uma bolha de conforto, dentro de uma bolha de prosperidade inabalável, que tanto pregam para a gente. Por essa razão, eu creio que essa expressão que sustenta essa relação de Davi para com Deus, não apresenta Deus como provedor, condutor e protetor, apesar de eu ter citado os versículos aqui para você, dos textos. Essas dimensões dizem respeito ao caráter de Deus, dizem respeito à divindade, à relação de Deus para conosco. São critérios de Deus, são prerrogativa dele, como prover, como conduzir e como proteger os seus filhos, não são nossas. A gente é que tem a mania de dizer para o Senhor, Senhor, eu estou saindo agora de viagem e em nome do teu filho não vai acontecer nada na estrada. Eu não sei se você já orou assim, eu já orei. Essa é a minha relação com ele, de protetor. Mas a relação dele para comigo de proteção, os critérios são deles, não meu, dele. É como se Deus não soubesse o que fazer e a gente dissesse, né? E se ele ainda soubesse, a maneira como fazer, parece que a dele não é boa, e a gente tem que dizer que a nossa é a melhor, né? Faz assim. Olha, eu quero que você faça isso no Luiz, tá, Senhor? É nessa área aqui que eu quero que o Senhor haja. Mas sim, Naldo, sim. Estou anotando, anota aí, meu filho, Jesus. Anota para passar para o Espírito Santo lá embaixo, né? Como é que é para fazer, que a gente está meio perdido aqui no céu, é anjo dando trombada no outro, para lá e para cá, e a gente não sabe o que fazer lá na terra. Então, está vindo lá da terra o comando agora. Né? O salmo já é a oração do Pai Nosso, já não é, venha a nós o teu reino mais, né? Não seja feita mais a tua vontade aqui nessa terra, como é lá no céu, no teu caráter. Seja feito assim no céu, como é aqui na terra. Como é no meu coração, eu quero que você faça no céu. É assim. Nós reescrevemos o Pai Nosso. Editamos. Na verdade, a gente está editando tudo, né? Porque parece que os que receberam a revelação entenderam tudo errado. E a gente está editando, mas está escrito aqui. Assim, aí disse, não, mas espera aí, é questão de interpretar? Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim para não cair nesses laços, né, de Satanás, porque o Satanás foi perito em interpretar, né, porque, quem foi que disse? Está escrito, né, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, quando ele levou Jesus lá no pináculo do templo, não foi? Ele não disse? Te lança daqui, aos teus anjos, ele citou o Salmo 91, olha aí, até o diabo gosta do Salmo 91, quanto mais crente, né? Aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, que eles te protegerão andando pelo caminho, não é assim que está escrito? Jesus nada bobo e disse, você tem razão, mas lá não fala voando no caminho, diz andando, eu não vou pular. Jamais. Mas se fosse um eu, a gente não interpreta direito, sabe que é verdade, eu vou já me lançar. Aí depois ele fica lá de cima, olha o bobo, nem lê direito, não sabe nem interpretar, ó. Ei, rapaz, não é assim que está escrito lá, não. Você interpretou errado. Mas foi você que falou. Ué, foi a minha interpretação. E a gente está entrando nessas de Satanás, né? Porque a gente quer do nosso jeito. A gente quer um provedor do nosso jeito, um protetor do nosso jeito, um condutor do nosso jeito. Ai, é esse caminho que eu quero trilhar. Aí o que a gente diz? Senhor, que tudo, que as portas, que elas vão se abrindo, que as coisas, tira os atrapalhos, tira os impedimentos. Eu sempre ouvi, quando eu ia viajar com crente, né, de carro, que ia orar, e disse, vamos orar, e dizia assim, no banco de trás, e dizia, fecha os olhos. Eu falei, meu Deus, será que o motorista vai fechar também? Ele disse, eu vou fechar, mas vou ficar meio aberto. Era criança, né? Mas eu via que o que estava dirigindo, o condutor não fechava os olhos. Eu disse, Senhor, põe os teus anjos, põe na frente, anjo, põe na retaguarda. Eu lá sabia o que era retaguarda. Põe no lado do carro, põe do outro lado. Aí eu falei, se colocar embaixo a gente voa, né? É muito anjo.
e num desses que eu estava, eu vi fazer essa oração, porque sempre fazia, atropela uma mulher ciclista, e o acidente foi gravíssimo, eu vi o coração da mulher batendo do lado assim, porque abriu tudo, mas a gente não tinha orado para os anjos. Espera aí, o que foi que houve? E eu nem posso dizer porque a gente ia correndo muito, porque bateu de 50. Ou os anjos gostavam de aventura e não decidiram acompanhar a gente, bispos. Hã? Mas espera aí, não é o protetor? Sim, é a minha relação, não é a dele. A dele é sim de proteção, é de condução, é de provisão, mas os critérios deles não são os meus. Os critérios deles são diferentes para nós. E eu acredito sim nele, ele nos sustenta assim como sustentou Davi. E Davi não estava apresentando ele como condutor, protetor, isso é de Deus. A expressão que determina a qualidade do relacionamento entre Davi e Deus é justamente o tu estás comigo. Versículo 4. Ainda que eu ande, pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande, ainda que a morte faça a sua sombra sobre a minha vida, ainda que a morte me alcance, para a sombra alcançar tem que estar bem próximo, Aqui, quase sempre. Então, a gente tem que estar correndo risco. Ainda que ela se apresente, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Essa é a relação de Davi para com Deus. Não é de que nada ia acontecer, como a gente pensa. Quem pensa somos nós. Caso você pedisse para Davi descrever o seu Deus, ele deixaria de lado a teologia sistemática. Nessa condição, e falaria com o coração. Ele disse, olha, essas desgraças todas aconteceram na minha vida, tudo isso aconteceu, mas Ele é meu grande companheiro, eu não me senti só em nenhum momento. Olha, Ele sempre está comigo. Ele diria, ele esteve comigo na caverna de Adulão, quando o rei Saul queria me matar, ele esteve comigo quando Saul corria atrás de mim, ele esteve comigo quando meus filhos se matavam, ele esteve comigo quando eles se odiavam, quando a minha casa estava sendo destruída, ele esteve comigo quando eu não soube o que fazer para estancar o ódio dentro da minha própria casa, ele estava comigo. Mesmo que eu estivesse sem direção, Ele estava comigo. Ele esteve comigo quando meu filho conspirava contra mim. Ele esteve comigo quando eu precisei superar a minha dor para resguardar a autoridade do meu exército diante da morte do meu filho. Em todo o tempo Ele esteve comigo. Nós não podemos fantasiar Davi, nós não podemos fantasiar a Bíblia. A única certeza que eu e você precisamos ter é que a presença dEle é real, mesmo que eu e você não sintamos. Até porque hoje a gente vive uma espiritualidade de sensações, Geralmente nos meus cultos as pessoas sentem alguma coisa do sobrenatural, tá? Dificilmente, aliás, elas sentem. Mas algumas saem pensando, eu não presto mesmo. Eu não valho nada. Eu preciso mais de Deus a cada dia. Olha, diante dos teus fracassos, diante de tudo que você tem passado, Ele esteve com você. Eu afirmo isso. Até porque foi uma promessa no capítulo 28, se eu não me engano, versículo 20 de Mateus. Eu estarei com você todos os dias até o século não foi consumado na tua vida ainda, você está aqui.
ainda não terminou. E essa foi a promessa. Esse Deus que continua sempre comigo e com você, que nós precisamos buscar e servi-lo. Esse Deus que não nos desampara, que nós precisamos adorar. Esse Deus que a gente precisa se aproximar dele. Que a tua relação com ele seja sempre pautada nessa certeza de que você não está só. Que ele não te deixou, que ele não te abandonou. Apesar de tudo que acontece ou aconteça na tua vida, ele sempre está e estará com você. Nos coloquemos em pé. A maioria dos fracassos que acontecem conosco, comigo, nós temos participação neles, né? Nós somos responsáveis, a gente não quer aceitar isso. É por isso que está cheio de igrejas que com vitimismo, que a gente entra lá e colocam a gente, você é princesa de Deus, você é príncipe, porque você, aí tem que colocar a passadeira vermelha aqui, né? Aí para a gente entrar, e a gente vai entrando, e os outros aplaudindo, né? Irmãos, sai fora, fuja fora desse tipo de mensagem. Não é evangelho. Eu ainda acredito muito, Bispo Antônio, quando Jesus disse, vocês vão ser odiados por causa do meu nome. Eu acredito nisso. E a gente encontra, quando você começa a viver esse evangelho puro e simples. Tem uns que não vão gostar, porque vão achar que você quer ser melhor do que os outros, porque você vai escolher o correto, o bem. Mas não é só por causa do Espírito de Deus. A luz incomoda eu só não posso me vitimizar. Olha, ele é provedor, ele é condutor, ele dá direção, ele é o protetor. Eu não sei como e quando ele vai agir com esses atributos, com esse amor. Mas eu tenho certeza que ele jamais me deixa só. Se passar pelo vale da sombra da morte, a certeza de Davi era, tu estás. O que foi que houve então? Alguns da nossa casa passaram pelo vale da sombra da morte, no Covid. E nós não passamos, mas parece que ele não estava conosco. Você não pode ter dúvida dessa presença. Riscos nós corremos. O oposto da fé não é a dúvida, é o medo. E o medo é a principal arma que o diabo usa para travar a tua relação de amor e confiança com o Pai. Eu quero orar com você, mas eu quero que você repita comigo diante do que está acontecendo ou do que você está passando, principalmente a respeito dos teus temores, dos teus medos. Eu quero que você repita, se você não quiser falar, porque eu não gosto desse negócio de mandar os outros repetir, mas se você quiser só pensar, você vai dizer, tu estás comigo, Senhor. Amém? Feche seus olhos, pode falar, pode pensar. Tu estás comigo, Senhor. Tu estás comigo, Senhor. Ele não te deixou só, Ele não te abandonou. Nós é que achamos que Ele estava distante, porque os critérios da ação dEle eram nossos, não dEle. Nós colocamos os critérios para dizer que Ele estaria nos protegendo, nos conduzindo e nos provendo. Eram nossos, mas os critérios dEle são outro, a maneira dEle. A Bíblia fala, Paulo diz que a vontade dEle é boa, que a vontade dEle é perfeita, é agradável. A minha é corrompida. Tu estás comigo, Senhor. Tu estás comigo, Senhor. Não me deixa duvidar da Tua presença, porque as coisas não estão dando certo ou não estão acontecendo como eu achava que elas deveriam acontecer.
Tu estás comigo, Senhor. Eu quero repetir isso todos os dias. Mesmo que eu esteja colhendo consequências das minhas ações, de coisas que jamais eu deveria ter feito, de decisões que eu tomei, que jamais deveria ter tomado, Senhor. Tu estás comigo, Pai. Mesmo que a sombra da morte me alcance e o medo invada a minha alma, a minha vida, eu não quero duvidar da Tua presença, mas eu quero repetir no meu coração, na minha alma todos os dias: Tu estás comigo, Senhor. Tu estás comigo, Pai. Esta é a minha oração, é a nossa oração nesta noite. Por isso, ministra em cada coração com Teu amor. Se havia dúvida, Pai, na mente, no coração de alguém aqui nesta noite, que a Tua presença se manifeste, através dessa palavra, que saia daqui, Senhor, convencido de que apesar de tudo, o Senhor nunca o deixou só, sempre esteve presente, sempre esteve presente, sempre esteve presente. Tu estás comigo, Tu estás comigo, Senhor. No controle Tu estás. Diga, meu irmão, com todo o seu coração: no controle Tu estás. Controle Tu estás, no controle Tu estás. Aleluia. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar,